Nós vamos começar agora com as palavras iniciais do pastor Wellington. Deus te abençoe. Quero te pedir para as palavras iniciais serem de pé, pastor. Ok? Eu pedi bom dia, né? Eu pedi uma folha aqui, eu vou começar com um negócio diferente. Posso? Você permite, Diogo, fazer um negócio de uma bagunça aqui? Eu gosto de bagunça. Antes de começar a falar qualquer coisa, eu quero quero ver. Quem é que gosta de desenhar? Alguém gosta de desenhar? Você gosta de desenhar? Eu quero que você pegue essa folha aqui, se organiza uma coisa boa. Eu quero que você faça essa folha, você vai ter 2 minutos. É um desafio. Você gosta de desenhar? Por isso que eu perguntei quem gosta de desenhar. Porque quem não gosta precisa de uns 15, mas quem não gosta, quero que você faça nessa folha aí um desenho, alguma coisa que possa representar aquilo que é de mais precioso para você. Bom, você vai ter 2 minutos para fazer isso. Desenha aí aquilo que... Faça uma obra-prima. Sabe aquela tua obra-prima? Faz em 2 minutos. Mas aquilo que vai representar aquilo que é de mais precioso. Bom? Gente, é muito bom estar aqui com vocês e poder compartilhar com vocês e compartilhar o que Deus tem feito no meio batista. Como a gente tem falado, eu não tenho dúvida de que Deus tem usado nós, batistas, para promovermos uma grande mudança em nosso país. E o que tem me alegrado é que essa mudança, eu percebo que não está acontecendo só no meio batista. Em algumas cidades por onde eu fui, Rondônia, no Mato Grosso, eu fui por 2 vezes procurado por outros pastores de outras denominações, querendo saber o que é essa história de RD, essa história de PGM, porque Deus tem incomodado eles também. Eles estão procurando, buscando em Deus algo novo, esse resgate de princípios. E quando a gente fala de resgate de princípios, a gente já tem reforçado isso, que o foco são as pessoas, o foco são os relacionamentos. E a gente, por muito tempo, a gente se transformou em meros membros de igreja. E eu trouxe, a minha palavra não vai ser palavra de início, vai ser 2 vídeos. E esse desenho que o rapaz está fazendo está ficando bonito, tem até colorida de vermelho e azul, depois eu vou mostrar para vocês. Mas eu quero que o irmão solte lá atrás, no primeiro vídeo, para você perceber e entender um pouquinho o que é essa história de ser membro e ser discípulo. Talvez esse vídeo ajude a gente a perceber um pouco melhor. Vamos lá. A reprodução faz parte da... Desde cedo Vamos no aprendemos... comecinho lá, tem uma palavrinha. Dá para voltar? Temos os efeitos discípulos. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Cristo, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes, e mais do que isso. Ele multiplicou discípulos. No início eram 12, a esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 13, e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize e faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro apoia seu pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro luta para crescer, o discípulo para reproduzir-se. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez, e é assim que ele quer que façamos. Obrigado.
E segura esse aí pelo canto. Deu para entender um pouquinho a diferença de membro e discípulo? Eu gosto quando ele fala assim, o discípulo, o membro quer ir para o céu. Mas o discípulo quer ir, mas quer levar um monte de gente com ele. Isso faz uma diferença tremenda. Porque Jesus não salvou você só por você mesmo. Jesus não escolheu você só porque você mesmo. Ele escolheu você para multiplicar, para alcançar outros. E essa é uma diferença fundamental entre membro e discípulo. O membro é um consumidor. Ele senta aí no banco da cadeira e o culto do domingo que vem tem que ser melhor que o culto desse domingo, porque esse domingo já foi bom, mas domingo que vem vai ser melhor. E o louvor tem que tocar melhor, porque imagina que vai tocar um louvor pior do que foi esse domingo. E a programação sempre tem que estar suprindo algo que eu preciso consumir. Eu vou para casa, né, cheio, eu vou esvaziando ao longo da semana. Quando devia ser o contrário, quando eu vou me enchendo durante a semana de Deus, então eu estou tão cheio de Deus que no domingo eu preciso vir para extravasar, para louvar a Deus. Essa é a diferença básica entre membro e discípulo. Como que é seu nome? Davi. Olha só, eu pedi para o Davi fazer um desenho que representasse a obra-prima dele. Merece um aplauso, não merece? Ele usou duas cores. Ele fez aqui uma paisagem, tem uma casa, tem árvore com fruto aqui, né? Aí já, estou decifrando aqui o desenho dele. Tem gente aqui na árvore, uma família. É o que é a obra-prima dele. Ficou bonito, né? Colorido. Ele se empenhou aqui, usou duas cores. Davi, eu vou fazer uma coisa aqui. Você me perdoa. Qual foi o teu sentimento quando eu peguei a sua obra-prima, que você se esmerou para fazer, e joguei no lixo? Porque assim, a gente quando eu aprendi uma coisa desde a infância, quando a gente desenha uma coisa, apesar que eu sou 36 anos comigo do Senhor, porque assim, o desenho é diferente da minha família. Porque a vida, meu pai, a gente como ele falou, parece que Deus usou o que tu falou agora. Porque às vezes a gente desenha um Deus, quando eu até falei com meu nome assim hoje, eu liguei para o Paraná, falei que assim, quando a gente quer levar uma pessoa, a gente quer levar a família toda. Nosso Deus, também quer ver os amigos. Às vezes a gente pensa assim, por que a gente sente assim, uma dor no coração quando a gente pega um cliente querido, um amigo, a gente vê, às vezes quando a gente vê um monte de lugar vago, a gente vê o sentimento assim, quando está apertando assim, dá uma dor no coração, porque é isso que a gente sente, porque a gente é uma família. Quando eu amassei seu desenho de joguei fora, você sentiu uma dor no coração, uma tristeza. Esse cara pegou o que eu fiz, eu me esforcei e jogou no lixo. Amém. Amém. Quando a gente não cumpre o chamado de Jesus para nós, para fazer discípulos, é isso que a gente está fazendo. A gente está pegando a obra-prima daquilo que é mais precioso para Jesus, que são as pessoas, e a gente não está investindo nelas. Eu imagino que o seu sentimento, quando eu comecei a amassar, foi meio... Você ficou com raiva, né? O que esse cara está fazendo? Mas sabe, quando a gente não cumpre o chamado de Deus para fazer discípulo, a gente está desperdiçando aquilo que é mais precioso, a gente está desvalorizando aquilo que é mais precioso para Jesus, que são as pessoas. Quando eu não multiplico, quando eu me torno um simples membro, um mero religioso, eu estou menosprezando aquilo que é mais precioso para Deus. Aquilo pelo qual Jesus morreu e deu a própria vida dele. O próprio Deus que se fez homem, se submeteu a isso. E além de se fazer homem, ele se colocou na posição de servo por causa das pessoas, para alcançar as pessoas.
E a gente, quando não valoriza isso, a gente está simplesmente jogando no lixo aquilo que Jesus escolheu você para fazer. Membro é ser mais do que um religioso. E aí eu quero que o irmão solte outro vídeo. Esse vídeo, só um pouquinho. Esse vídeo é um vídeo muito legal. Um cara chamado Ebenezer, ele tem uns vídeos que são lições de guardanapo. E ele fala sobre essa questão de ser a mera religiosidade, da importância de se fazer discípulo, da importância de ser discípulo. Ele faz uma comparação bem interessante, dá uma olhada. Olá, gente boa, vamos conversar hoje sobre qual é a diferença entre fé verdadeira e a mera religiosidade. Para ilustrar o assunto, vamos começar com uma história que está registrada na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 7. Diz o texto que o povo de Deus serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, gente, o que o texto está dizendo é que nós temos o povo e esse povo está seguindo a Josué e também está seguindo a Deus enquanto os anciãos estão vivos. Ou seja, a fidelidade desse povo ela está vinculada à presença de pessoas que estão influenciando positivamente esse povo para seguir a Deus. Só que agora, diz o versículo 8, faleceu Josué. Passou um período de tempo e Josué morreu. Morreu também aquela congregação toda, versículo 10. E uma outra geração apareceu. Essa geração, diz o texto, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então são duas características. Ele não conhecia a Deus e nem conhecia as obras. Ok. A pergunta que nós temos é quanto tempo passou entre Josué e o surgimento desse novo povo que não conhecia Deus. Uma coisa nós sabemos. A data em que surgiu Otniel. Otniel foi o primeiro juiz que, quando o povo estava desviado, o povo que Deus levantou esse juiz. Agora, diz o texto que o Josué morreu e que morreram todos aqueles anciãos, toda aquela geração que seguia Deus. Quanto tempo se passou? Eu fui fazer um estudo, né? E eu descobri que foram apenas 26 anos. 26 anos se passaram e aquele povo se desviou de Deus completamente. A pergunta é, como que um povo inteiro, tão rapidamente, se desvia de Deus? O que é que aconteceu antes? Então, voltemos ao texto. O texto diz que aquele povo serviu a Deus somente enquanto Josué e os anciãos estavam vivos. Ou seja, enquanto havia influência, Josué estava influenciando, aquele povo estava influenciando, aqueles anciãos, haviam líderes influenciando, eles estavam dizendo assim, olha, você precisa fazer esse sacrifício, você precisa ir na igreja, você precisa cantar louvores ao Senhor, você precisa fazer, dar a sua oferta, precisa trazer seu sacrifício, você precisa se envolver mais. Enquanto isso aconteceu, eles obedeceram. Mas tem um problema, porque tão logo essa influência acabou, eles se desviaram totalmente de Deus. Se tornaram pessoas que não conheciam a Deus, diz o texto. E não conheciam nem as obras, mas barbaridade, se eles ouviram todas aquelas histórias, se os anciãos, se os líderes falaram tanto, por que eles não conheciam? Então, queridos, a verdade é o seguinte, houve ensino, mas não houve aprendizagem. Isto é o coração do que nós chamamos de mera religiosidade. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Eu fui uma pessoa nascida no interior. Quando eu saí vim da cidade grande, no meu caso eu vim para o seminário. Mas eu, quando era pastor,
eu vi pessoas que, quando vinham do interior, perdiam aquela influência, aquela insistência dos seus pais, dos professores, da escola. Eles também abandonavam a vida moral que eles tinham lá no interior. Nós já vimos isso nas nossas próprias igrejas. A gente leva os filhos para a igreja, a gente insiste para eles darem oferta, fazer oração quando é criança, a gente cantar, ficar de pé, sentar, ficar quieto, presta atenção no pastor, a gente lê a Bíblia em casa com eles quando são pequenos. Nem por isso eles estão aprendendo. Existe ensino, mas não existe aprendizagem. A minha lição hoje é que nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Nós precisamos ser verdadeiros discípulos. O discípulo é aquele que aprende. O discípulo é aquele que pega esse coração dele e ele está em adoração a Deus, ele quer conhecer a Deus e suas obras. Nós podemos ir à igreja, meus queridos, e podemos não entregar o nosso coração a Deus. E quando nós perdemos a influência dos nossos líderes, ou quando viajamos para um outro lugar, e quando não estamos debaixo da pressão positiva de que homens e mulheres de Deus, nossas famílias, exercem sobre nós, acabamos por nos afastar de Deus. Aqui é uma coisa gravíssima. Diz o texto que eles não conheciam a Deus. E não conheciam nem suas obras. Eles não lembravam, eles não sabiam o que dizer. Por quê? Porque enquanto eles estavam fazendo aquela coisa de igreja, eles não tinham coração em aprender e a servir a Deus. Cuidemos com a mera religiosidade. Que ela não seja o centro da nossa vida. Que a nossa vida seja um coração que aprende, um coração de discípulo, um coração que ama a Deus acima de todas as coisas, admira as suas obras. Cuidemos do nosso coração. Essa que é a diferença entre ter fé verdadeira e mera religiosidade. Ok, gente boa? Até a próxima lição de Guardanapo, quando a gente vai conversar sobre Josué, um homem que tinha um coração certo com Deus. Obrigado. Essa é a diferença de ser membro de igreja, de fazer essa coisa de igreja. A gente até ensina. A gente até participa de algumas classes. Mas será que está tendo aprendizado, está tendo coração? O coração está sendo ensinado? Essa é a diferença entre ser mero religioso, mero membro de igreja e ser um discípulo de Jesus. É isso que a gente vai discutir aqui um pouco hoje. Quem é você? Você é membro, um mero religioso? Ou o seu coração está voltado a aprender e a praticar aquilo que a palavra de Deus ensina? A cumprir aquilo que Jesus nos mandou cumprir. Amém?